Glórias ao nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Para que continueis a progredir cada vez mais. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia e ore dizendo: meu Deus, fale comigo neste momento, através da sua palavra. Senhor, o meu coração está aberto para receber mais uma porção da sua palavra. Fala comigo. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, queridos irmãos, em nome de Jesus. Toma o seu assento. Isto. Pode louvar. Pode glorificar. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, eu escolhi este versículo para a ministração da mensagem desta noite. E nós não vamos ficar parado neste versículo. Aqui é um ponto de partida para a mensagem desta noite. Aqui todos nós sabemos, é de conhecimento de todos vocês, que o apóstolo Paulo, falando aos irmãos da igreja de Tessalônica, por isso a carta é endereçada aos tessalonicenses, ou seja, aos irmãos da igreja de Tessalônica. E Paulo fala da seguinte maneira: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Paulo está explicando aos irmãos da igreja de Tessalônica que se eles querem continuar progredindo na fé, no conhecimento de Deus, isto é, na vida cristã, eles deveriam agradar a Deus. E da mesma maneira, se nós queremos crescer, progredir na fé, nós precisamos agradar a Deus. E o que fazer para agradar a Deus? O que fazer para continuar progredindo na fé? O que fazer para continuar progredindo e crescendo na vida cristã? Existem algumas questões espirituais que dependem de nós e não somente de Deus. Às vezes, o crente espera que Deus faça tudo. Que Deus faça tudo para que ele possa crescer e progredir na vida cristã. E na verdade, para nós crescermos e progredirmos na vida cristã, existem questões espirituais que só dependem de nós. O que Deus tinha de fazer, Ele fez. E as orientações de Deus, seus preceitos, princípios, leis e regras, estão estabelecidos no cânon sagrado. E somos nós quem decidimos se vamos obedecer a esses preceitos, normas, regras e princípios de Deus ou não. Então são questões espirituais que dependem de nós. Claro que nós queremos crescer e progredir cada vez mais na vida cristã. Então é preciso observar
as questões espirituais que dependem de nós. O que devemos fazer para agradarmos a Deus? Para continuarmos progredindo cada vez mais na vida cristã? Em primeiro lugar, primeira coisa, não é que isto tem que estar em primeiro lugar. A gente faz essas colocações muitas vezes para deixar a mensagem mais organizada. Mas o que eu vou falar em primeiro lugar pode estar em segundo, pode estar em terceiro, pode estar em último, como pode estar em primeiro, não há problema nenhum nisso. Mas em primeiro lugar, o que fazer para continuar progredindo na fé? Primeiro, devemos não resistir a Deus. Tem muita gente aí resistindo a Deus. Diga comigo, não posso resistir a Deus. Diga mais forte, não posso resistir a Deus. A Bíblia Sagrada, prezados irmãos, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz, ali o Senhor Jesus diz da seguinte maneira: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então quem decide abrir a porta para Jesus somos nós. É uma questão espiritual que depende de nós. O Senhor está à porta e bate, e bate. Agora quem vai abrir a porta somos nós. Isso depende de nós, depende de cada um de nós. O Senhor bate na porta do nosso coração. Cabe a nós a decisão de abrir ou não. Em Lucas capítulo 12, versículo 8 ao 9, a palavra diz que nós devemos, ao abrir a porta do nosso coração para Jesus, nós devemos confessar Jesus diante dos homens. Diz a palavra em Lucas 12, 8 ao 9, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos. Então, quando o Senhor bate na porta do coração, e você decide abrir o coração para Jesus, então aí você vai confessar Jesus diante dos homens. Vai dizer que você é de Deus, que Jesus está no seu coração, que você tomou a decisão, que você se converteu, que você é uma serva de Deus, que você é um servo de Deus, e como servo e serva de Deus, você tem um viver pautado na vontade de Deus. Resistir a Deus é o Senhor bater na porta do seu coração e você resistir à voz do Senhor e não abrir o seu coração. É o Espírito Santo estar falando todos os dias, constantemente com você, e você não dar ouvido à voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo falando com você e mostrando cada dia que você precisa se ajeitar diante de Deus, se consertar diante de Deus, abandonar o seu pecado, que mesmo como cristão a sua vida não está pautada na vontade de Deus, e você resistir cada dia o Espírito Santo, resistir cada dia a voz de Deus, aquilo que Deus espera de você. Então não podemos resistir a Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, diz a palavra do Senhor. E tem muita gente, muitos crentes resistindo a Deus. Deus está falando, mas ele não está nem aí. Entra num ouvido e sai pelo outro. O que fazer para agradar a Deus? E para continuar progredindo na vida cristã? Em segundo lugar, devemos aprender a palavra de Deus e praticá-la. Diga comigo, aprender a palavra de Deus e praticá-la. Não basta ouvir a palavra. O mero prazer de ouvir a palavra simplesmente não é recomendável. Eu repito, o mero prazer de ouvir a palavra simplesmente não é recomendável. É recomendável ouvir a palavra, aprender a palavra e praticar a palavra. Isto é recomendável. Isto é recomendável.
Deus falou com Josué, que se Josué quisesse ser bem sucedido, se Josué quisesse progredir, ele tinha que dar ouvido à sua palavra. E foi assim que Deus falou com Josué. Em Josué capítulo 1, versículo 7 ao versículo 8. Deus falou com Josué: Josué, esforça-te e sê muito corajoso. Olha aqui, Josué, cuida em fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quando Deus falou com Josué que ele deveria se esforçar, que ele deveria cuidar em fazer tudo conforme a lei que Moisés lhe ensinou da parte de Deus, Deus estava simplesmente falando com Josué: se você quer ser bem sucedido na sua jornada, se você quer ser bem sucedido na sua fé, se você quer ser bem sucedido no seu ministério, se você quer continuar progredindo, aprenda a minha lei e faça a minha vontade. E é isso que Deus fala conosco. Nós precisamos aprender a sua palavra e praticá-la. Não podemos nos tornar ouvinte esquecido, não. Jesus falou e mostrou a importância de darmos ouvido à sua palavra. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, ele falou sobre os dois fundamentos e sobre aquele que dá ouvido à palavra e pratica, aprende e pratica a palavra, e aquele que só ouve e não pratica a palavra. E ele falou que aquele que aprende a palavra e pratica a palavra é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a maré veio, a tempestade veio, bateu contra ela e ela não caiu. E ele comparou aquele que simplesmente ouve a palavra, mas não pratica, ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E veio a tempestade e o vendaval e derrubou aquela casa, e grande foi a sua queda. Tem muitos caindo e fracassando, porque ouve a palavra, mas não põe em prática. Aleluia. Tiago exortou-nos, está escrito, ele exortou-nos a sermos cumpridores da palavra. O que foi que Tiago disse? No capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25, ali disse Tiago: sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, porque aquele que é somente ouvinte está enganando a si próprio. Se nós somos apenas ouvintes da palavra e não cumpridores da palavra, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então Tiago recomendou dizendo: sede cumpridores da palavra, sede cumpridores da palavra, não ouvinte esquecido, enganando-vos a vós mesmo. Então, se queremos ser bem-sucedidos, se queremos continuar progredindo na vida espiritual, temos de aprender a palavra e praticar a palavra, ser cumpridores da palavra, obedecer a palavra. Aleluia. O que fazer para agradar a Deus e continuar progredindo na fé? O que fazer? Número 3, devemos fazer morrer os desejos da nossa natureza. Diga comigo: devemos fazer morrer os desejos da nossa natureza. Me parece que foi semana passada que eu preguei aqui sobre isto. Eu preguei aqui, nós aprendemos sobre a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Eu abordei muito sobre esse assunto. Somos nós quem decidimos mortificar os desejos da nossa natureza. Somos nós. Isso aí são questões espirituais que dependem de nós.
E a palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem é que deve fazer morrer os desejos da nossa natureza? Somos nós mesmos. Somos nós que temos de mortificar os desejos da nossa carne para agradarmos a Deus e para continuar progredindo na vida cristã. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. A palavra diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando nós mortificamos os desejos da nossa natureza, nós estamos enfraquecendo a natureza pecaminosa que está arraigada dentro de nós. E quando nós não fazemos isto, aí nós estamos simplesmente fortalecendo a natureza pecaminosa que está arraigada dentro de nós. Então, se queremos agradar a Deus e queremos continuar progredindo na vida cristã, temos de fazer morrer os desejos da nossa natureza. Isto é, olhando para Jesus, isto é, buscando a Deus em oração, isto é, estando na igreja constantemente, isto é, servindo a Deus em espírito e em verdade, pensando nas coisas que são de cima. O que fazer para agradar a Deus? Como disse Paulo, e para continuarmos progredindo na vida cristã, número 4, devemos santificar-nos. A Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao versículo 16. Ali a palavra diz da seguinte maneira: sede santo, assim como Ele é santo. Diz que nós devemos ser santos, como Ele é santo. Em Salmos, lá no capítulo 101 e no versículo 3, ali o salmista diz da seguinte maneira: não coloque coisas más diante dos seus olhos. Não coloque coisas más diante dos seus olhos. Santificação é separação. E é separação do erro. É separação do sistema mundanizado, controlado e chefiado por Satanás. E somos nós a quem decidimos se vamos santificar as nossas vidas ou não. Quando o escritor do Salmo 101 diz: não coloque coisas más diante dos seus olhos, somos nós quem decidimos o que vamos olhar, o que vamos ver, o que vamos ouvir, o que vamos fazer, aonde é que vamos. Somos nós quem decidimos. Ou você pode glorificar o nome de Jesus, dê glórias a Ele. Então, queridos irmãos, se nós queremos crescer, progredir na fé, vai depender de nós mesmos. Vai depender de nós mesmos. O que fazer para agradar a Deus e para progredir na vida cristã? Número 5. Devemos, em quinto lugar, autoanalisar-nos. Olhar para dentro de nós mesmos. Fazer uma autoanálise da nossa vida. E perguntar para nós mesmos: como está a minha vida com Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? Como está a minha comunhão com Deus? Será que eu estou bem com Deus?
Será que Deus está se agradando da minha postura? Será que Deus está se agradando do meu comportamento? Será que Deus está se agradando das minhas atitudes? Se autoanalisar. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Antes, meus irmãos, antes de olharmos o defeito dos outros, nós devemos olhar para nós mesmos. Nós temos o hábito de olhar para os defeitos dos nossos irmãos. Nós temos o hábito de olhar para a vida dos outros. E enquanto nós estamos olhando a vida dos outros, nós deveríamos estar olhando para as nossas próprias vidas, para dentro de nós mesmos. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 28. O que é que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Quando a palavra diz examina-se, pois, o homem a si mesmo, está mandando cada um de nós fazermos uma autoanálise da nossa vida. Mas tem gente que só sabe olhar a vida dos outros. Só sabe ver defeito na vida dos outros. Só sabe apontar o dedo para os outros. E esquece da vida dele. Não é você que vai dar conta da vida dos outros. Você vai ter que dar conta da sua própria vida. Da sua própria vida. Da sua própria vida. Romanos capítulo 14, versículo 12, ouça isto. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz assim: de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Ora, se nós temos de dar conta de nós mesmos diante de Deus, é interessante a gente sempre fazer uma autoanálise da nossa vida, olhar para dentro de nós mesmos e perguntar para nós mesmos, ou até para Deus mesmo: Senhor, o que é que está na minha vida que não está agradando ao Senhor? E você olhar para você e ver, e descobrir se realmente tem alguma coisa na sua vida que não está agradando a Deus, um comportamento seu, uma atitude sua, coisa desta natureza. E descobriu isso através da autoanálise, se consertar diante de Deus. Então, ao invés de ficarmos olhando a vida dos outros, cuidando da vida dos outros, apontando defeito na vida dos outros, vamos apontar os nossos próprios defeitos e vamos nos consertar diante de Deus. Oh, aleluia! Você pode glorificar o Senhor? No versículo que nós lemos, Paulo disse que nós devemos agradar a Deus se nós queremos continuar progredindo na fé. E o que fazer para agradar a Deus e continuar progredindo na fé? Em sexto lugar, devemos escolher o melhor. Diga comigo, escolher o melhor. Mas tem gente que está escolhendo o pior. Tem gente que ao invés de escolher o melhor, está escolhendo o pior. O Senhor nos dá a dica do que devemos escolher, mas quem vai fazer a escolha somos nós. Ele indica, ele dá a dica, ele mostra o caminho, mas quem vai tomar a decisão somos nós. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus disse assim: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí Deus fala assim, ele dá a dica: escolhe, pois, a vida para que vivas. Agora, se a pessoa quiser escolher a morte, se a escolher a bênção, quiser escolher a maldição, é uma decisão de cada pessoa.
Se nós queremos agradar a Deus e continuar progredindo na vida cristã, temos de escolher o melhor. A bênção e a maldição está estampada por aí. Escolha a bênção. A vida e a morte está estampada por aí. Escolha a vida. Jesus é vida. Jesus é bênção. Aleluia. Glória! Em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14, o Senhor Jesus exortou a entrar pela porta estreita, que é a porta da salvação. Ali Jesus disse assim: entrai pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação, são poucos que entram por ela. Mas esses poucos que entram pela porta estreita, que andam no caminho apertado, são os prudentes, aqueles fiéis, que agradam a Deus, que querem continuar crescendo, progredindo na vida cristã e que almejam morar no céu. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Paulo disse que nós devemos agradar a Deus se nós queremos continuar progredindo na vida cristã. O que fazer? Número 7, temer a Deus. Temos de ser temente a Deus. E quem vai decidir se somos tementes, se vamos temer a Deus ou não, somos nós. Estou falando aqui de questões espirituais que dependem de nós, não só de Deus. É você que faz a escolha, é você que decide se você vai temer a Deus ou não. O temor a Deus é tão importante, queridos irmãos, que a palavra do Senhor fala no Salmos 111, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí diz mais: bom entendimento tem todos os que obedecem aos princípios de Deus. O seu louvor permanece para sempre. Então diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Seja sábio, seja inteligente. Temer a Deus é questão de inteligência. Servir a Deus é questão de inteligência. Entende, irmãos? Obedecer a Deus é questão de inteligência. Fazer a vontade de Deus é questão de inteligência. Não resistir a Deus é questão de inteligência. Temei ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. O que fazer para agradar a Deus? Para continuar progredindo na vida cristã? Número 8, encher-nos do Espírito Santo. Quem decide se vai ser cheio do Espírito Santo ou não é você. É você. O Senhor prometeu derramar do seu Espírito Santo, mas quem decide se vai ser cheio é você. Senhor, eu quero ser cheio. Aí você começa a buscar. Aí você começa a buscar, você começa a orar, você começa a participar dos cultos de revestimento. Somos nós que decidimos. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... Agora tem gente que prefere se embriagar com vinho. Mas eu não bebo vinho, pastor, porque eu nunca bebi. E depois que eu me converti, piorou ainda. Aí que eu não bebo mesmo. Mas aí é no sentido figurativo. Nós podemos pegar esta palavra e jogá-la no sentido figurativo. Você não bebe vinho, essa água ardente, alcoolizada. Mas quantos crentes estão aí embriagados com o vinho da contenda? Embriagado com o vinho do disse-me-disse? Embriagado com o vinho da fofoca? Embriagado com o vinho da calúnia? Embriagado com o vinho do pecado? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Enchei-vos do Espírito Santo. O que fazer
para ser cheio do Espírito Santo. Obedecer a Deus e aos princípios que Ele estabeleceu para que você seja cheio do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, o Senhor Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestido de... Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, isto é, o Espírito Santo. Qual é o princípio para se encher do Espírito Santo? Ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos de poder. Os discípulos cumpriram com esse princípio, foram para Jerusalém, buscaram, e a Bíblia Sagrada diz que o céu se abriu e todos foram cheios, 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 cheios. Ficar em Jerusalém para nós hoje significa estar na igreja, permanecer na igreja, vir para os cultos, orar a Deus, cultuar, adorar a Deus e procurar se encher, abrir o coração e se encher. É obedecendo a Deus e aos princípios que Ele estabeleceu que nós vamos nos encher do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aí nós cumprimos com o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que tem muita gente que não anda no Espírito? Porque não está cheio do Espírito. E andam cumprindo os desejos da sua carne. Porque quem não tem o Espírito Santo não consegue, eu disse, não consegue mortificar os desejos da sua natureza. Mas quem está cheio do Espírito Santo tem uma certa facilidade de mortificar os desejos da sua natureza, de mortificar os desejos da sua carne. O que fazer para agradar a Deus e para continuar progredindo na fé? Buscar a unidade da igreja. Isso é algo muito importante. Buscar a unidade entre nós, a unidade da igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 14, ali fala que nós devemos chegar à unidade da fé. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não tem duas igrejas nesta terra, nem tampouco 3 igrejas, nem tampouco 4 igrejas, muito menos 5 ou mais igrejas. Deus tem nesta terra uma única igreja. Eu vou repetir, Deus tem nesta terra uma única igreja. E quando eu falo desta única igreja, eu não estou falando de placa denominacional. Esta única igreja não é a igreja pentecostal Deus e Amor, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja batista, não é a igreja metodista. Isso é placa denominacional. Quando eu falo de igreja, eu estou falando, e quando a Bíblia fala de igreja, a Bíblia está falando do corpo de Jesus nesta terra. Está falando de gente, está falando de você. Isto é
é placa denominacional. Quando a Bíblia fala de igreja, a Bíblia não está falando de placa denominacional, não está falando de templos, não está falando de quatro paredes, de teto, não! A palavra está falando do corpo de Cristo nesta terra. E nós somos os membros desse corpo. E o cabeça desse corpo é Ele, Jesus! Ele é o cabeça! Eu acho muito lamentável, e eu lamento muito essa guerra denominacional na terra. Um querendo ser melhor do que o outro, uma igreja querendo ser melhor do que a outra. Quando a Bíblia Sagrada fala de unidade, Deus não tem mais de uma igreja, não. Deus tem uma igreja. As igrejas são importantes, as denominações são importantes. Quanto mais, melhor. Pelo menos tem mais pregação do Evangelho, tem mais gente falando do amor de Deus. Que pregue com sinceridade, que fale com comprometimento, que fale com ousadia do Espírito Santo. A igreja do arrebatamento, ela é única, ela é uma só. Aqui tem gente que faz parte da igreja de Cristo nesta terra? Tem. Se tem, levanta a mão e dá um brado de glória, se tem. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, diz a Bíblia que quando Jesus voltar, Ele vai pegar seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Onde tiver um crente salvo, Jesus vai pegar. Se aqui tiver meia dúzia, Jesus vai pegar essa meia dúzia daqui. Se lá na Assembleia de Deus tiver meia dúzia, Jesus vai pegar os meia dúzia de lá. Se lá na Batista tiver meia dúzia, Jesus vai pegar outra meia dúzia de lá. Se lá na Metodista, ou sei lá que igreja for, tiver mais meia dúzia, Jesus vai pegar os de lá. Aí vai formar a sua igreja do arrebatamento e vai subir, vai levar. Tem gente que entendeu, já deu o terceiro, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus orou por esta unidade. Jesus orou por esta unidade. Sabe? Jesus falou em João capítulo 17. Capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 20. Mas ali Jesus falou em oração: guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Ele orou dizendo: querido Pai, guarda-os em teu nome. Ele estava orando por nós. Ele dizia: querido Pai. Está lá em João 17, 11 ao 20. Você vai encontrar estas palavras que eu estou dizendo. Jesus disse: meu Pai, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Jesus orou por esta unidade. Chega de guerra. Chega de guerra. Nós somos a igreja de Cristo. Aleluia. Nós somos a igreja de Cristo. Nós formamos a igreja de Jesus. Oh, aleluia. Ele virá para nos levar. E nós estaremos todos juntos lá na glória. Todos nós estaremos lá na glória com o Senhor. Todos. Paulo disse: se queremos progredir na vida cristã, devemos fazer a vontade de Deus. O que fazer para fazer a vontade de Deus e continuar progredindo na fé? Para encerrar, devemos andar segundo o conselho de Deus. Diga comigo: devo andar
segundo o conselho de Deus. Mas será que Deus nos aconselha? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, de Gênesis a Apocalipse, são conselhos de Deus para nós. Agora, quem decide se vai aderir aos conselhos de Deus, quem decide se vai seguir os conselhos de Deus, somos nós. Somos nós que decidimos. Se você decidiu, você é bem-aventurado. Se você decidiu seguir os conselhos de Deus, você é bem-aventurado e pode ter certeza que você está agradando a Deus. E porque você está agradando a Deus, você vai continuar progredindo na vida cristã. Sempre estará mais perto de Deus. Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 3. Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é esta pessoa? Será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará, vai crescer, vai progredir. Oh, aleluia! Ande segundo os conselhos de Deus. Mas segundo Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 3, tem muita gente, muitos crentes que estão andando segundo o conselho dos ímpios. E estão se detendo no caminho dos pecadores. E estão se assentando na roda dos escarnecedores. Mas por outro lado, tem muita gente seguindo os conselhos de Deus. O seu prazer é na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. E esta pessoa será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Prosperará significa crescer, progredir. Deus quer que nós cresçamos e progredimos na vida cristã. Isso vai depender de nós. Somos nós quem decidimos se vamos fazer a vontade de Deus, se vamos crescer, se vamos progredir na vida cristã. Nós decidimos. Então fica aí a palavra de Deus. Voltando ao texto em foco para encerrar. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Falamos de algumas questões espirituais para a nossa progressão na fé, que depende de nós. Que dependem de nós. Somos nós quem decidimos se queremos ou não queremos fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe. Pode dar aplausos. Pode glorificar. Pode dar glória.